Fala, Pastilava, firmeza total? Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje o bate-papo é com um cara sensacional. Ou vamos falar com o Mauro Coller. Assim que fala o seu nome, Maurão. Isso Prazer mesmo. estar com você aqui, viu, menino? O Maurão, ele é Pelo engenheiro da convite. FAAP e trabalha com plástico desde 86. Pode mandar, Maurão. Como é que você começou essa Prazer, trajetória aí, man? prazer estar aqui com vocês, obrigado. A minha trajetória começou assim meio que sem querer, Marcelo. Eu sou formado em engenharia mecânica, eu acho que ajudou bastante também a ser um especialista em plástico. Comecei a trabalhar na Philips, com a parte de desenvolvimento. Na época que eu comecei a trabalhar, você não podia importar material, então você tinha que nacionalizar materiais. Então, Noril, nylon com fibra, anti-chama, tudo isso. Então, foi quando eu comecei a tomar gosto pelo plástico e começava a participar de alguns tryouts, acompanhamento de testes e tudo isso. Depois disso, eu passei 5 anos na Bahia, fui trabalhar na Estileno no Nordeste, que hoje, depois virou Dow, eu acho que hoje a Cri Shell, no Nordeste. Depois passei para Polialde, voltei para São Paulo, trabalhei um tempo na Metacrio, depois fui trabalhar no distribuidor de plástico e fui acabar na Eastman, por conta de estar trabalhando no distribuidor. Tá? Então, é uma história bastante interessante de ter passado por todos esses fabricantes de plástico, toda a experiência que a gente tem veio dessas passagens todas aí. Aprendizagem sensacional, hein, cara? Olha, muitos materiais, muitos processos, né? E mais uma outra coisa, né? Acaba que você tem uma rede de contatos fenomenal, né? Isso eu Sim, também tenho que contar aqui. bastante. E você falou bastante processo, até inclusive de fazer chapa acrílica por casting na metacrílico, também é um processo bem interessante, bem diferente, que pouca gente conhece também. E olha, eu acho que eu fiz isso uma vez só na escola, com um teste com umas crianças lá, que eles queriam fazer um encapsulamento de uma peça, né? Eu falei, vamos fazer com resina acrílica, né? E fantástico, né? É uma coisa bonita de se ver mesmo, É né? mais ou menos assim que funciona. Você coloca entre duas chapas de vidro, num invólucro de vidro, alguma coisa, coloca a resina lá e deixa ela polimerizar por si só e pronto. Aí você já tem um produto pronto. Já, É bem diferente. nossa, e a transparência é fantástica, né? Que as Sim, chapas de PMMA de casting são as melhores, né? Assim, sim, transparência, aspecto visual. sim. E com a vantagem de não ter tensão interna também, né? Ó, Então, tem isso, né? Não tem marca de fluxo, não tem é, completamente polarizada, né? É é isso isso aí. mesmo. É bem interessante, bem diferente. Essa comercializadora, né, de resinas que você contou, qual que é a história dela aí? Você acabou virando um Istmo? Você foi Não, não. comprado? O Como é que o seu caso? acontece? Eu saí da Metacrio, fui trabalhar na SPP Resinas, que era um distribuidor de plásticos. Aí eu SBP. trabalhava lá como técnico, dando suporte às commodities que eles trabalhavam na época, a Politeno, Polibrasil, era o grupo Suzano, então tinha bastante acesso às resinas deles. E um dia me chega uma ligação, eu era talvez um dos poucos que sabia falar inglês, e a telefonista começou uma pessoa a falar inglês com ela e passou para mim. E era justamente um gerente da ISMA buscando o primeiro distribuidor da ISMA no Brasil. Então, a SPP No... Resinas foi o primeiro distribuidor de resinas de copoliéster para o Brasil. E foi A onde história eu da comecei. capacidade encontrando a capacidade encontrando oportunidade, né? Foi aí, então você passa em contato em inglês da pessoa que estava te ligando para o teu gerente, e aí começou todo o namoro da companhia, e a SPP Resinas, na época, virou o primeiro distribuidor da ISMA aqui no Brasil. Foi bem interessante. É uma coisa que eu falo, é você estar no lugar certo, na hora certa, mas que também depende muito da tua dedicação. Então, não adianta somente você estar lá. Então, você precisa gostar do produto, você precisa ler sobre o produto, você precisa estudar para poder dar continuidade. E foi quando começou todo esse meu relacionamento com o ISMA, que eu acabei virando um funcionário dela aí em 2011. 11, cara, 11 anos, já 11 anos, né? Bastante tempo. Sim, O mercado desde 86. Você passou bastante tempo transformando? Ou era mais nos ensaios e testes com os clientes? Como eu foi que sempre é? trabalhei, eu trabalhei na época da SPP Resinas como acho que passei 1 ou 2 anos como pessoa de vendas, porque ninguém sabia como vender a resina. Aí depois contrataram uma pessoa para vender e eu fui cuidar mais da parte de desenvolvimento e assistência técnica. Então, Ah, hoje, legal. Marcelo, a minha função básica é ser um assistente técnico.
ou você indicar a melhor aplicação, ou você indicar a melhor resina, ou você indicar o melhor, vamos dizer, a melhor maneira de obter aquele produto que o teu cliente precisa. Tá? Então, essa é basicamente a função que eu tenho. E tenho colegas que cuidam mais da parte do desenvolvimento comercial, viabilidade econômica, viabilidade de disponibilidade de produto, viabilidade de custo final do produto que você vai ser feito com poliéster. Então, a gente divide muita função, uma parte comercial e uma parte técnica, e eu cuido dessa parte técnica aí. É importante para o cliente, né? Porque às vezes, né, muitas vezes você vai atender uma pessoa, pô, Marcelo, eu quero fazer tal coisa aí, será que dá? Fala, vou dar uma olhada na sua máquina, né? Aí cheguei lá na máquina do cara, vou te falar que tinha mais de 1 milímetro de folga entre o cilindro e a rosca. Ele queria processar poliuretano. Eu falei, cara, não dá. Não tinha controle de temperatura específico nas zonas. Eu falei, cara, não dá, mas eu fazia aqui de polietileno. Eu falei, polietileno, graças a Deus, viu? Mas PU não dá. É verdade, é verdade. Essa diferenciação que você faz, uma pessoa de commodity, um polietileno PP, um PS, para um plástico de engenharia. Isso é diferente. Você tem que saber lidar. Assim, como que você trata um material é diferente, como você trata o equipamento é diferente, como você trata o processo é diferente, né? É verdade, completamente diferente. E aí você agora é representante da Istma, é um dos principais especialistas de copoliéster. Como que é esse material aí, cara? Eu até estava falando aqui, deixado uma luz aqui atrás, né? Que a molécula do poliéster foi um assunto que eu tratei recentemente, tive que lembrar dessas coisas. Muitas vezes, Marcelo, você precisa trazer uma coisa muito técnica, muitas vezes para um cliente que não tem, vamos dizer, aquela experiência, aquele conhecimento de química, de processo, principalmente da química, do que é a diferenciação do material. Então, eu tento dizer assim, o copoliéster é como se fosse o primo rico do PET, de um poliéster. Então, o que você tem? O poliéster é uma resina linear, aí se incorpora um comonômero e você muda as propriedades desse material, transformando ele de ser um material cristalino para um material amorfo. Então, a diferença, você vai ver que o pellet do poliéster já é transparente, o pellet de um PET ele já é, como é que chama, branco, escurecido, por ser um material cristalino. Então, você precisa introduzir, qual é a diferença? Questão de secagem do produto, você seca o PET de uma maneira para ser cristalino, você seca um copoliéster para o seu material amorfo de outra maneira. Então, é muito do trabalho que você faz junto do cliente para processar a resina de uma maneira correta. Cara, eu posso estar enganado no que eu vou dizer, mas eu acho que eu fiz um trabalho para a Istma, isso em 2000 e quase nada. Eles queriam avaliar a presença de partículas metálicas num material chamado deles, que era lindo de transparente, Spectra. Acho que era esse nome. 2000 e pouco. O Spectra é o nome comercial do nosso copoliéster PETG para fabricação de chapa. Cara, eu sei que foi muito legal esse trabalho. A gente acabou descobrindo que no descarregamento do material no silo, os primeiros lotes batiam forte no fundo e tiravam as lasquinhas e saía. De vez em quando isso é possível de acontecer. A maneira que você maneja, ou mesmo o transporte pneumático do reator para o silo, ele tem esse atrito e vai arrastando e vai carregando muito gás. Isso realmente acontece. E, assim, uma das funções do técnico também é receber a reclamação do cliente, verificar pelo lote, quando foi produzido, uma maneira de corrigir, vamos dizer, de corrigir do cliente, uma maneira de fazer ele entender o que aconteceu. Já passei por isso também, Marcelo. É bem típico da maneira que você transporta os materiais assim. E assim, você faz um reator, passa para um silo, para outro e fica misturando para você fazer uma homogeneização de batches e aí acaba ocorrendo a possibilidade. É verdade. Não é muito, mas pode acontecer. Tem um trabalho muito legal. Então, e o cara, eu lembro que ele foi buscar na escola, né? E acabou caindo para eu fazer, por conta de que a possibilidade de trocar de tela. Então, a gente estava usando tela de mais de 200 mesh realmente para parar tudo e tirar ela no processo de um lote para outro. Passou um lote, tira, mede, verifica. Foi legal, cara. Muito legal. E eu lembro de outras coisas assim. A gente tinha que cuidar do material, né? Que cuidados que os poliésteres precisam, então, assim, que é diferente dos outros materiais? Uma das maiores dificuldades que eu vejo, vamos dizer, para processar o nosso material nos clientes,
é a falta de um produto, de um equipamento muito importante para processar o copoliéster, que seria um desumidificador. Como você, Desmidificador. como você tem um copoliéster, que é uma reação de um álcool com ácido, que te dá um poliéster e água, então essa água não é que você recebe o saco, o material está molhado. Então, a água que está dentro do pellet. Então, você precisa fazer aquela água vir para a superfície, poder extrair ela. E a gente tem umas informações de mercado que 70% dos problemas que podem ocorrer com o teu produto final injetado, extrudado, é problema de secagem mal feita. Então, se você não obedecer às condições que a companhia estudou e te informa, tem que ser secada, desumidificada a 65 graus, 4 a 6 horas, com ponto de orvalho de abaixo de menos 30 graus centígrados, que você tenha uma vazão de ar atendendo aquela necessidade do material, realmente você vai ter problema no teu produto final. O material vai ser degradado, ele vai ser quebradiço, você vai ter variação, por exemplo, no processo de extrusão, pulsação da extrusora, no processo de injeção, você pode ter variação no teu colchão da máquina de injeção. Então, são coisas que não só afetam o produto final, mas também pode afetar o teu processamento também. É muito importante. Eu digo que 90% do processamento no copoliéster está em desumidificado bem feito. Cara, eu vou te falar assim, é uma coisa que agora os fabricantes, até os médios, já entenderam isso e estão começando a se preocupar. Porque eu me recordo que para a gente comprar um desumidificador onde nós trabalhávamos e nós consumíamos 10 toneladas por turno de PET, foi um parto. Os caras não acreditavam na gente, achavam que, não, gente, se não tiver, você não consegue estabelecer o processo, né? E aí tem uma outra história, né? Eu lembro que o cara estava colocando um moído direto, moía e já jogava lá e, né? Falei, cara, não pode, ele arrasta pó, o pó sobe mais água que o pellet ainda, a água fica tudo em volta, vai ficar um horror. Não dava outra, né, cara? Manchando o bagulho e tal. E o copoliéster é a mesma coisa, então, né? Então, e outra coisa, você começa a gerar produto com defeito, produto manchado, falta de imaginização, de viscosidade. Então, quer dizer, existe um lema que os americanos falam assim: if you don't dry, don't try. Então, se você não secar, não teste o material. Então, por quê? Porque você sabe que vai dar errado. Você sabe que o teu produto não vai ter as propriedades que você está vendendo para o teu cliente, de especificação do produto. Então, é muito importante que o cliente siga as recomendações do fabricante com relação ao que se recomenda para processamento do produto. Secagem, temperatura de processamento, tempo de residência. Então, tem vários detalhes que você precisa ajudar o cliente a entender para poder processar bem o material. É isso, né? A gente, um bate-papo preliminar, está falando sobre a questão de gostar de ensinar ou não, né? Eu acho que o lance é esse, né? As informações estão aí, a gente tem que apresentar a informação para os caras. Falar, galera, material assim, assado, você tem que fazer desse jeito, tem que secar bonitinho, o saco tem que ser, né, evitar o pó, o contato, cara, tem que estar aterrado, tem um monte de coisas, né? E assim, Marcelo... Nessa condição é a melhor. E assim, Marcelo, eu acho que a empresa investe muito, todas as empresas, eu não vou dizer somente a Issima, mas qualquer outro fabricante de pós de engenharia, pode ser uma Sabic, pode ser uma Covestro, pode ser qualquer um. A especificação técnica, a ficha técnica do produto te diz as condições de processamento, existe muita literatura que você pode baixar da internet com essas condições, com recomendações. Então, é importante que você siga isso. Então, que você atenda o que a gente recomenda para você obter o melhor resultado do material. Você vai estar pagando caro e não tendo aquilo que você está vendendo para o teu cliente. E agora, sim, o nicho de mercado que os copoliésteres atendem, vale a pena investimento? Assim, a margem que o cara vai ter, vai conseguir, né? Pensando que vai ter um processo decentemente controlado, né? Assim, isso é bem importante, não tem nada. O que acontece? O copoliéster, quais são as vantagens do copoliéster, Marcelo? Basicamente, transparência é a primeira coisa. Então, ele é um material muito transparente. Segundo, ele tem uma resistência química diferenciada em relação ao acrílico, um polistireno, a um policarbonato. Ele tem uma resistência mecânica bastante boa. Ele tem uma combinação de propriedades que a gente fala assim de módulo de rigidez, com alongamento, com tudo isso, que te dá uma flexibilidade bastante grande no material, então ele absorve bastante impacto.
Então, quais são os mercados que você trabalha? Onde, por exemplo, um polistireno não atende a especificação que você precisa? Onde um SAN não atende aquela necessidade que você precisa de resistência química, de resistência a impacto? Uma resistência química que, eventualmente, um acrílico, um policarbonato não pode atender. Então, o nosso trabalho, basicamente, é buscar aonde você tem chance de você ganhar. Por quê? Tem um produto um pouco mais caro que um SAN, com polistireno e com acrílico. Então, você precisa mostrar para o cliente que você substituindo, você vai ter algum ganho e que você vai reduzir suas perdas, você vai reduzir reclamação de cliente, você vai ter uma produtividade um pouco melhor, porque acaba trabalhando, vamos dizer, a favor do cliente para ter um bom produto no final. Cara, bem interessante isso, porque uma das coisas assim que vira e mexe me procuram, né? Eu até contei a história aí do PU, é isso, né? O cara está injetando commodities, e aí de repente ele quer injetar material de engenharia, e o que você recomenda para esse cara, velho? Esse cara que quer, fala, não, eu vou começar a fornecer material de engenharia aí. Ele consegue? Primeira coisa, a primeira coisa que eu diria é assim, tem um desmistificador ou não tem um desmistificador? Isso, para mim, já é um bom passo. Se você não tem desmistificador, eu falei, nem comece a pensar se você não tiver Vou um começar a equipamento desse. pensar no desmistificador primeiro, né? É isso aí. Depois você vai avaliar a peça. Por exemplo, se você tem uma commodity que é um polietileno, um polipropileno, você já começa a ver que você vai ter variação de contração dos materiais. Um vai contrair mais do que o outro. Você vai ter diferenciação na temperatura do molde que você vai processar. Você vai ter detalhe, vamos dizer, você vai ter diferenças do ponto de injeção que você vai ter na tua máquina. O molde Tá? tem que ser aquecido com poliéster? Sim, normalmente a gente trabalha com molde de 25 a 35 graus no poliéster para processar ele. Tá um pouco, vamos dizer, mais quente. Eu diria assim que ele estaria entre o meio caminho de um polipropileno, um polietileno, de um ABS, de um polistireno. Está no meio do caminho. Tá? Mas são detalhes que você tem que verificar. Outro detalhe também, o cliente precisa saber a mudança de uma commodity para a parte de engenharia, o quanto que ele vai gastar mais. Você tem também diferença de densidade, no caso, uma densidade de um PETG, por exemplo, de um poliéster, está em 1,27, um peso específico. Quando você vai ter de um polistireno 1,05, um PP em 0,9, 0,4, é. você tem que levar em consideração todos esses detalhes para o cliente para fazer essa mudança. E o que eu vejo também tem que ver a mentalidade do moldador ou do usuário final da tua peça. Então, não adianta, simplesmente você vai falar, é caro, não quero. Então, eu falei há Pronto, pouco perdeu, tempo. né? Tem que saber o que o cliente vai ganhar mudando de produto, mudando de processo, mudando de maneira de trabalhar com material. Então, isso também a gente tem que levar em consideração, porque senão você está vendendo gato por lebre. Não, é fácil processar e depois o material sai quebradiço, é difícil de injetar, o ponto de injeção é muito pequeno e acaba prejudicando tudo. Agora pensando, né, que o cara tá lá, falando, não, vou mudar mesmo, já fiz uma pesquisa de mercado, conquistei uma área conquistei um mercado, vou vender para um cara tal, e comprou lá o desmidificador, né? Você acha que ele apanha muito nas regulagens de máquina, né, imaginando que está tudo certo? Porque assim, né, é mais difícil processar material de engenharia, com poliéster, por exemplo, ou não, se tiver tudo em ordem, é tranquilão, é até mais fácil. Existem casos e casos, Marcelo. Tudo depende. Eu acho que tem caso que você consegue substituir diretamente. Por exemplo, se você tiver um molde de polistireno, é bem mais fácil do que você tiver um molde de polipropileno. Então, já te facilita bastante. Mas, basicamente, poliéster é uma questão de você ajustar a temperatura da máquina injetora, ou seja, do canhão, para você ajustar a viscosidade adequada para você poder preencher bem a cavidade. E assim, ele é um material não líquido não newtoniano, então ele varia em função da temperatura. Então, você consegue ajustar um PETG convencional, que você consegue fazer uma extrusão de chapa, um frasco soprado, ou você consegue injetar. Só que o frasco soprado você vai trabalhar com um canhão em torno de 230 graus, enquanto que uma peça injetada você vai trabalhar com 270. Mas é uma questão de você ajustar o processo, muitas vezes acaba funcionando bem. Mas é importante que você tenha esse suporte e que esteja, sei lá, sendo monitorado nesse primeiro passo. Então, eu falo, o meu trabalho é muito importante no primeiro e segundo tryout. Depois, o cliente, tem vários clientes que já pegaram a mão de como processar o material,
Aí vai tranquilo. Com a experiência lá, a aprendizagem é muito mais rápida, né? Sim, sim. Lá dos caras, acho que é o grande divisor aí. Então, Eu me recordo... uma das coisas que eu tento fazer é sempre dar o suporte no início. Então, está começando, então você ensina o começo e depois, sabe, dá uma consulta, aconteceu isso, fica assim um suporte um pouco mais leve do que no começo, quando muito cliente que quer fazer o processo sozinho acaba não tendo bons resultados. Uma vez eu fui visitar um menino que estava soprando um frasco, eu não vou lembrar qual que era o shampoo da época, viu? Acho que era um Dimension. E acabou sendo em polipropileno Rondon, por final das contas. Mas eles estavam testando o PETG para soprar e o frasco ficou lindo, viu, bicho? Nossa Senhora, ficou lindo. E era uma empresa muito grande. Eles são um dos líderes de mercado até hoje. Logoplast. Processamento eu acho que o processamento de sopro é um pouco mais fácil do que você trabalhar com injeção. São menos parâmetros de processo. Você ajustou a viscosidade, ele vai tranquilo. Acertou a viscosidade, acertou a velocidade de descida do pás, dominou esse movimentinho, cara. É tranquilo mesmo. Para a injeção é um pouco mais complicado. Você tem muito mais variáveis no processo de injeção, então é mais complicado para você acertar de primeira. E ainda tem a influência daquilo que você falou mesmo, o líquido não newtoniano que é influenciado pela temperatura. Ele mesmo aquece o molde e é influenciado pela temperatura que o molde apresenta. Isso é mais legal ainda. Se teve algum caso que você pegou, foi cabeludo assim, para esse aqui, né? Você pode compartilhar, é claro. Não, assim, o que acontece, Marcelo, é que quase para mim todos os casos são meio que cabeludos. Tá? Porque como é uma matéria que muito pouca gente conhece, então você está chegando, um cliente que está acostumado a processar outra resina, de repente chega uma resina que tem muita variação de temperatura, em função da viscosidade e tudo isso, e você precisa encontrar, porque cada máquina tem uma condição própria de processamento do material. Então, não adianta você dizer, olha, você processa entre 250 e 260 graus, um molde a 30 graus. Cada caso é um caso. Então, você precisa ir lá, ajustar. Máquina maior, máquina menor. Então, vamos dizer, uma coisa também que a gente tem que levar muito em consideração é a relação de peso-máquina. Você não pode ter uma máquina grande com uma peça pequena, você não pode ter uma peça pequena numa máquina grande. Então, são detalhes. Eu falo, a primeiro encontro é que você precisa conhecer a máquina, conhecer o processo. É nesse ponto que talvez o operador, se você pega um que queira te ajudar, que esteja interessado em aprender, a coisa flui legal. Mas agora também tem uns que você tem uma dificuldade de querer conversar, que é complicado, porque eu conheço o material, mas não conheço a máquina, não conheço o molde. Então, ele tem uma função bastante importante nesse relacionamento, porque ele conhece os dois. Eu conheço. Então, se a gente trabalha junto, o resultado que você vai ter é mais rápido e melhor. Então, eu falo assim, casos cabeludos existem vários. É mais comum você ter essa situação do que você ter assim, bota lá o material, está seco, está tudo e processa ele legal. É bem complicadinho esse primeiro e segundo tryout, seu trials de material para você obter um bom resultado. Você sabe que eu tenho uma certa facilidade, sim, em conversar com o pessoal da fábrica mesmo, né? Os operadores, os preparadores, eu, assim, com uma boa velocidade, eu conquisto o cara para conversar com ele, né? E por que eu fazia aí? Por que eu faço isso? Não tem jeito meu. Obter a melhor informação, né? Muitas vezes você fala, pô, pega aqueles operador antigão, né? Chamamos antigão. Pega aquele antigão que acha que você vai lá ou para zoar ele, ou para tomar a vaga dele, ou para desqualificar ele, né? Cara, esse cara não solta, ele não solta o macete, ele não solta a manha. Ele dificulta o trampo, né? Você tem que ir lá, né? Chavecar o cara, né? Mas o pior, né? Chavecar o chefe dele. Não, você sabe que é muito importante isso, porque muitas vezes você passa um dia do lado de uma pessoa dessa. Então, você chega lá às 8, 9 horas da manhã, você vai sair às 6, 7 horas da noite, tentando o material, você tem que esperar secar, e você fica do lado dessa pessoa conversando o dia inteiro. Então, é uma boa oportunidade de você transferir um pouco de você conhece para ele, você aprender dele também para você, que acho que sempre é uma troca, por mais ou menos experiente que ele seja, você sempre vai aprender alguma coisa. Mas é o que você falou, o relacionamento, a maneira que você chega nesse
nesse operador, na maneira que você está chegando para conversar com ele, é um bom sinal de que você vai ter um bom resultado ou um mau resultado. Então, é muito, muito importante. É assim, muitas vezes eu me sinto como um médico de plástico. Você tem que chegar, fazer uma anamnese, ver o que são os sintomas, o que está acontecendo, e aí você propõe uma solução. Então, um remédio... Ouve a máquina, conversa com um, faz um checklist, né? Você tem um checklist seu, não? Assim, tipo, vou lá naquele cliente, eu vou levar esse checklist aqui, essas perguntas. Tem um checklist? Normalmente, a gente tem um procedimento de... não quando você vai resolver um problema, mas quando você vai fazer um desenvolvimento. Então, normalmente, a gente pergunta para o cliente que produto você vai fazer, se você tem um desenho 2D do produto, se você que máquina que vai ser processado, que outro material que está sendo processado nessa máquina. Por exemplo, na semana que vem eu vou fazer um teste fora aqui do Brasil, e assim, me mandaram o desenho do molde, já tive 2 conversas com o pessoal de processo do cliente. Então, é a coisa assim, você tem que estar bem preparado para dar um tiro certeiro. Você não pode, sabe, ficar tentativa e erro. Você vai para o exterior, você tem que ir com a coisa muito mais bem preparada do que você atender um cliente aqui em Jundiaí. Então, verdade, você se prepara muito melhor. A margem de erro é menor, né? E você tem todo o custo da viagem, todo o custo do desenvolvimento atrás de você. Não deu certo por quê? Gastou aquele monte de dinheiro para fazer a viagem e não deu certo. Não deu certo, só isso? Como assim? Não se preparou? Você não teve, sabe, uma conversa anterior para saber o que está acontecendo, como é que é o processo, como é que é tudo isso para poder dar certo? Então, é muito importante. Avaliar a capacidade do cara que vai te atender, em não conseguir fazer as coisas mesmo, não, né? De repente, você está falando com o cara, que nem você disse, vou falar do copoliéster e tal, que tem uma... O cara nem sabe da química do negócio, né? Mas tem que estar muito, muito bem preparado para esses casos. É um pouco mais fácil quando é próximo, mas quando o cliente está mais afastado, principalmente no exterior, e é um projeto importante para a companhia, você tem que estar muito bem preparado. Eu tenho assim, bastante contato com os meus ex-alunos, né? Eu gosto de manter esse relacionamento, inclusive falo para eles que se eles precisarem de mim a qualquer tempo, e estendo isso para você também, se precisar da minha ajuda a qualquer tempo, cara, pode mandar um WhatsApp, mandar uma pergunta, manda e-mail, eu gosto de responder, sinto prazer em ajudar, isso é eterno. Legal. E às vezes alguns falam assim, pô, professor, mas será que eu vou conseguir? Será que se eu aprender isso que você está querendo ensinar aí, eu vou conseguir a vaga, tal, né? Eu falei, velho, eu não sei nada, alguns falam, né? Velho, você faz o quê? Eu sou operador de máquina. Só de ser operador de máquina, você já sabe muito mais coisa do que eu. Né? Começa daí. Sobre a sua máquina, então, você é o super especialista. Se você sabe sobre o material e a temperatura, cara, já a sua qualidade já passa uns 3 graus do que é a média, né? Então, se você se empenhar em aprender, você vai evoluir. Esse é o caminho. Muitos moldadores, vamos dizer, muito pessoal de operador de máquina que eu já tratei, eu sempre falei isso para eles. Você sai de um cliente que está processando ABS, polistireno e SAM, por exemplo, uma indústria de cosméticos, que é um grande mercado nosso, ele está habituado a processar aquilo. Quando você entra no poliéster, que você precisa ter domínio de secagem, domínio de temperatura, domínio de viscosidade, se aquele operador ele começar a dar atenção àqueles detalhes, ele já começa a se diferenciar de uma grande maioria que tem por aí. Então, vamos dizer, o pessoal se forma em Senai, em outras escolas, ele sabe operar a máquina ali. Mas quando você começa a entrar no nível de processamento no plástico de engenharia, que você tem que ter muito mais detalhe, você começa a ser diferenciado. Então, eu falo, você vai ser melhor. Um cara que sabe operar com poliéster hoje no mercado, ele tem mais vaga garantida do que um operador de ABS, de SAM. E aquilo que você falou, né? A informação está disponível, né? Você pode entrar no site da ISH, você pode fazer curso online, você pode, cara, você fazer um monte de coisa, entrar no YouTube da vida, tem um monte de vídeos, daí eu mesmo, por vira e mexe, posto um vídeo, assim, de alguns aspectos. Então, a internet é muito rica nisso, né? E o cara não pode se contentar em apenas dizer, pô, isso é muito novo para mim. Não pode, né? Você é quase pecado. Você entrega um cartão, o cartão você fala, esse cartão é o WhatsApp. Se você tem interesse em buscar um pouco mais de informação, ou saber alguma indicação, ou querer tirar uma dúvida, a gente está à disposição para eles. Então, tem o cartão, tem o acesso, tem o nome, tem tudo. Eu acho que quem está interessado, corre atrás. Corre atrás, é isso, né? O cara não pode perder o foco.
Uma delícia conversar com você, viu, man? Assim, me remete aos meus melhores anos de mercado, assim, dá até saudade É, dessa época aí. eu sou o cara de trabalhar em chão de fábrica, é o que eu gosto de fazer. Estou do lado da Eu máquina e também. já me contaram uma vez, Marcelo, que falaram assim, Mauro, como é que você tem essa paciência? Você consegue ficar o dia inteiro do lado de uma máquina conversando sobre N assuntos com o cliente. E o cara comercial, né, ele chega, ele entra, te introduz, fala o que tem que fazer, e em 40, 45 minutos o cara tem que já sair para ir para outra visita. E eu falo para. Aqui em casa mesmo, eu falo: olha, tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Então, se a prova Oi, começa às 9, pode durar, sabe, uma hora e meia, pode durar 12 horas seguidas ali. é Eu isso, teve cliente né? que eu saí às 3 horas da manhã fazendo teste. Então, Caramba! às vezes você tem que trocar de lote, você precisa esperar o material desumidificar por 6 horas, 4 horas, então você tem que ficar lá esperando. É, é muito diferente, mas você abrir um saco de policileno, botar no funil da máquina e já está pronto. É Então, se aquilo não diferente, deu certo, né? Exige toda uma preparação, né? vamos trocar de lote para ver se dá certo. Você tem que esperar secar aquele lote, Tem você que fazer esperar um aquele funil, lote, botar outro. né? Você tem outro É bem. material, aí você pensa, pô, eu tenho lá no estoque, vou ter que pedir para trazer, se eu for não trazer no carro, chega aqui, põe para secar, É isso 10 aí. horas, vai terminar 5 da tarde, dá tempo. Posso mandar trazer? Tem muita É bem coisa a por aí. considerar também, né? É bem por aí mesmo. Vamos lá, vou deixar um espaço aqui para você falar o que você achar importante, necessário, o que você quiser. Cara, fica à vontade de fazer propaganda de você, da Ishi, uma empresa que está na minha vida já há bastante tempo também, que eu admiro mesmo, né? Vai. Eu não sei, Marcelo, eu sou uma pessoa muito grata pelo que já me aconteceu na minha vida. Eu consegui, através da ICMA, construir um excelente patrimônio, um excelente nome no mercado. Eu acho que você se dedicando, você tendo paciência, principalmente, estudando, você se interessando, você consegue chegar a um lugar que você almeja chegar, tá? Então, é o que eu falo para todo mundo, não basta esperar a coisa cair do céu, você precisa se interessar. O próprio pessoal da ICMA, já uma época me falava, quando eu estava trabalhando na distribuição, Mauro, você é um dos caras que mais acessa o site da ISMA para buscar informação, porque você estava numa fase de aprendizado, numa fase de interesse, numa fase de eu preciso absorver mais coisa para ser bom nesse material, nesse assunto. E assim, eu não sou o papa do copoliéster, mas você conhecendo, você consegue transferir esse conhecimento de uma maneira adequada para quem está processando o material e você consegue ter bons resultados. E aí você falou, desde 2011, você vai crescendo, você vai alcançando vários resultados. Mas, assim, vamos dizer assim, você me perguntou sobre cases de sucesso. Eu falo assim, tem coisas que aconteceram na minha vida que você vai num cliente, por exemplo, numa Natura, você vê o desenho de um produto numa tela de computador, daquela tela de computador ele vai para o projeto, do projeto vai para o molde, do molde vai para o tryout. Então, você pegar o Cronos da Natura, Né? o primeiro Cronos da Natura, eu fiquei quase que um mês. O moldador ficava em Maringá, eu ia na segunda e voltava na sexta durante um mês e meio, acompanhando o teste, acompanhando o produto saindo, e saiu. E quando você vê sendo comercializado no mercado, é uma satisfação tão grande Coisa linda, para a né? gente. Eu falo assim, olha, só que caso de sucesso, o Cronos da Natura, eu tenho o caiaque da Natura, a tampinha transparente do caiaque da Natura, a linha Aquarela, que teve aí uns 5, 6 anos atrás também, que tinha toda a tampinha transparente dos compact case, das tampas de batom e tudo isso. Então, é um prazer muito grande. Um outro caso também interessante é do copo de liquidificador Triton da Valita também. Você participar desde o início até você ter um produto especial feito com Triton, que é diferenciado de um produto convencional feito em SAM. Então, isso que te dá muito prazer, de você, desde o começo, acompanhar o projeto e te dá, vamos dizer, você vê sendo comercializado, você vê o resultado do seu trabalho ali. Isso é muito gratificante. Parabéns, viu, velho? Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo seu empenho aí em continuar demonstrando para o pessoal que é possível aprender, que é possível a gente evoluir. Recentemente me perguntaram sobre esse material aí do copo da Valita, né, do liquidificador,
E eu falei, cara, deixa eu pesquisar. Falei, velho, quem faz isso é a Istmo. Se é da Istmo, olha, pesquisa lá que eles te falam tudo, né? E, Parabéns e, por você ser essa pessoa é, maravilhosa, viu, meu? Sensacional. assim, o interessante nesse caso também é assim, a resistência ao impacto do meu produto Triton que é usado para fazer o copo assim, você injetava a peça, você pega um copo de SAM, você bate no pé da máquina ali, ele quebra. Aí você ficava batendo assim, aí começava a aglomerar um monte de operadora das máquinas em volta assim, querendo entender o que estava fazendo. Por que aquele lá não quebrava, o outro quebrava O fácil? que que não quebra, né? Então, é saber, vamos dizer assim, processar direito, você ter o teu produto bem feito e tudo isso. É muito gratificante. Sensacional. Parabéns aí. Agradeço demais a sua presença aqui, sua disponibilidade. Quero te dizer de cara, a gente vai te convidar muitas vezes para conversar com a gente, viu? Se Vai quiser. ser vários, É vão um ser vários prazer, papos, né? como eu Um estava prazer falando para imenso, você, para né? mim é um prazer transferir um pouco do que a gente conhece para quem está interessado em aprender alguma coisa a mais. Eu falei, dessa vida você não leva nada. Olha, desde já estou convidado, viu? Fica esperto aí. Deixa eu Me dar uma dá um tema olhadinha que a gente aqui. desenvolve legal, viu, Marcelo? Exatamente, vamos fazer isso aí. E aí a gente até prepara uma apresentação para, né, dar uma mostrar para o pessoal que eles gostam dessas coisas, né? Eu acho legal. Vamos trocar uma ideia mais nova sobre você também, A gente mano. pode fazer até Mas boa presença, viu? um Ah, webinarzinho, alguma coisa simples aí, mostrando um pouco mais do material para o pessoal que se interessa. Legal. sim, isso, sensacional. Bom, o objetivo do canal é isso, né? Divulgar conteúdos úteis, conteúdos fiéis, né? Na internet. Às vezes a gente entra na internet para procurar sobre plástico. Graças a Deus tem aparecido algumas pessoas interessantes, né? Inteligentes, falando sobre plástico. Alguns canais, assim, até bem sérios, né? Mas infelizmente, né, assim, a gente ainda não é maioria, né? Então, assim, quero convidar todo mundo aí que está assistindo a gente a compartilhar os nossos conteúdos na internet, a divulgar. Se você está assistindo a gente e gostou desse bate-papo, cara, já deixa seu like aí, diz que gostou, se inscreve no canal e vamos ficar aí. Beleza? Beleza, Beleza. total. Obrigado pelo convite, Marcelo. Valeu, fica com Até a Deus. próxima.